Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez, a palavra do dia vai ser aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vê se você presta muita atenção no que Deus está falando para você hoje sobre a importância de você buscar o Espírito Santo. Quem já tem o Espírito Santo, já é batizado, amém, graças a Deus. Mas quem não tem, buscar o Espírito de Deus para a sua vida. Olha aqui, se você pegar aqui o capítulo 7, você vê de que o apóstolo, é o discípulo Estevão que está falando. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Estevão, ele é escolhido para o serviço sagrado, para a obra de Deus. Já aqui no capítulo 7, a gente está vendo Estevão sendo perseguido. Quer dizer, no finalzinho do capítulo 6, ali começa a perseguição a Estevão. Falsos, calúnias. Imagina, nós que estamos vivendo nesse mundo, quanto que a gente precisa do Espírito Santo, não é verdade? Já que no capítulo 7 começa a perseguição, e mesmo ele sendo perseguido, olha como que ele falava. E ele dizia bem assim, e ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aí ele vai contando do que aconteceu com Arão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, a entrada no Egito, a saída do Egito, Moisés. Ele vai contando toda essa trajetória. Esse capítulo 7 é um resumo, é uma síntese da história de Abraão até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo. Procura ler esse capítulo 7, são 60 versículos. São 60 versículos. E é uma síntese, um resumo de tudo. Mas no final aqui, você pode observar no final do capítulo, justamente no versículo 55, vamos voltar um pouquinho, no versículo 53, diz bem assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Então aqui ele está falando com os sacerdotes, ele está falando com o sumo sacerdote, ele está falando com os levitas, ele está falando com o judaísmo. Toda a cúpula judaica nesse dia estava na sua frente, certo? Isso no período lá no ano 33, 35, 34, ali no início da igreja primitiva, que o Estevão, o discípulo Estevão, foi um dos primeiros a ser martirizado, a ser sacrificado, morto, assassinado pela palavra de Deus. E aí a ousadia dele também falando, que ele falava com ousadia. Por que ele falava com ousadia e não tinha medo de nada? Por causa do Espírito Santo. Olha aqui, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, ao lado direito de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tampavam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. O que eu estou querendo dizer para você, amigos, de que Estevão passou por essa situação porque ele estava cheio do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está para viver um momento difícil que está para acontecer. E a igreja de Jesus Cristo, de repente você é um católico, um espírita, você não tem nada a ver assim de compromisso, de comprometimento com
com as escrituras, com a igreja, de fazer parte, de orar, de jejuar, de se consagrar, de pregar, de expulsar os demônios, curar os enfermos, falar a palavra de Deus, de viver. Você talvez não tenha agora, mas você vai ter, porque você está assistindo esse canal, assistindo esse vídeo. E é obra do Espírito Santo. Porque eu estou falando, dando ênfase acerca do Espírito Santo, da pessoa ter. Porque quem já tem o Espírito Santo, então já passou por todo esse processo aqui que Estevão passou. De ter uma boa reputação, de se purificar, se limpar, se batizar, se entregar para o Senhor, afastado das coisas erradas, da mentira, tudo que não presta. Então, quando acontece, sabe, esse processo de libertação, de santificação, então a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, como aconteceu com ele. Porque no capítulo 6 a gente vê os apóstolos dizendo: vamos procurar homem de boa reputação, homem cheio do Espírito Santo, homem sabido, cheio de sabedoria. E entre os 7 estava Estevão. E agora no capítulo 7 a gente está vendo Estevão pregando com ousadia. Ele fazia o trabalho de assistência social às viúvas e dando atenção às viúvas. Ele fazia o trabalho que ele tinha que ser feito, mas ao mesmo tempo ele buscava a Deus e fazia sinais e prodígios, e Deus era com ele, era cheio de poder, cheio de habilidade, porque o Espírito Santo era com ele. E agora a gente vê ele falando com os sacerdotes, sumos sacerdotes, com a cúpula judaica, aonde essa cúpula judaica, esse povo se levantou contra ele e terminou apedrejando Estevão. E sabe por que ele resistiu até o fim? Por causa do Espírito Santo. Você vê que na hora quando começam a apedrejar ele, ele vê o céu aberto. Os céus abertos se abrem para ele e ele vê Jesus Cristo à destra do Deus Pai, porque ele era cheio do Espírito Santo. Amigos, nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que não deixei o Espírito se apagar de vós. Vamos buscar? Nesse momento aqui eu vou deixar 7 minutos de fundo musical de oração para você, no seu cantinho, no seu lugar, você começar a dizer: meu Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E você que está fazendo isso durante todo esse tempo que eu estou falando sobre o Espírito Santo, você que já teve alguma experiência, comente aí nos comentários, tá bom? Para ajudar até mesmo outras pessoas. Vamos orar, vamos buscar, vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, a gente vê de que Estevão, ele foi até o fim. Ele permaneceu até o fim. E nós também queremos permanecer até o fim. O Senhor disse: aquele que perseverar até o fim. Tem muita gente que chega até perto do fim, mas não chega até o fim. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão nesse canal, pessoas que estão inscritas, independente da sua religião, denominação. Eu peço a sua bênção, Pai. Ô Espírito Santo, alcance essa pessoa. Toca no coração dela, enche o coração dela de sabedoria, de amor. Essa pessoa que ainda está vivendo uma vida errada, toca no coração dela para ela parar de andar com más companhias, sair dessa vida errada, dos caminhos tortuosos. Oh, Espírito Santo, faz a obra em cada coração. Eu quero entregar todo esse povo nas tuas mãos. Amigos, receba aí aonde você está, receba o Espírito de Deus. Eu vou parar de falar e vou deixar só o fundo musical, mas você continue falando, porque não adianta você ficar de boca fechada. Eu vou deixar você falar, sabe? Uma comida gostosa, uma comida saudável. Se você não comer, não adianta outro comer por você, ou uma bebida. Se você não beber, não adianta outro beber por você. Tem coisas que é a gente que tem que fazer. E nessa hora é a gente que tem que fazer. Faça você agora isso, fale com Ele. Vem, Espírito Santo, vem me ajudar. Busque Ele, você vai receber em nome de